Para tirar suas dúvidas sobre embolia pulmonar. Doutor Francisco Ossi, que é cirurgião vascular, está com a gente. Muito bem-vindo. Tudo bom de novo? Quando a gente fala em trombose, as pessoas pensam naquela situação complicada que pode levar à morte. O que de fato é a trombose? Para as pessoas em casa saberem mitos e verdades sobre o assunto. Mitos e verdades. O grande mito. A trombose em si, ela não vai matar ninguém. Mas as complicações da trombose, que é o que a gente vai conversar hoje, que é a embolia pulmonar, pode sim. E acho que a gente pode começar dando o grande exemplo, que foi o Marcos Paulo. O diretor, né, que num voo, que também é um assunto que vale a pena a gente conversar, que é a trombose nos grandes voos, a trombose do viajante. Sim, essa sim pode levar à morte. Então, embolia, ela é um problema? Ela é uma complicação da trombose venosa. A trombose em si, o que é? A transformação do teu sangue, que é um líquido, num coágulo dentro da tua veia. Por diversas situações. Quer dizer, existem N causas para você desenvolver esse quadro. Lógico que a gente conhece algumas, a gente estuda algumas, a gente reconhece e às vezes até a gente consegue se antecipar a isso. Mas a trombose, ela é um problema vascular que tem aumentado muito na população por conta da atividade das pessoas, das mulheres estarem no mercado de trabalho cada vez mais e mais. Por exemplo, você... Um salto alto, em pé e tudo mais. E isso pode levar a essas complicações e é um problema sério. Mas no caso do Marcos Paulo, ele fez uma quimioterapia. Sim, quimioterapia por muito tempo. Isso, é aquilo que que eu estava te antecipando. Quer dizer, existem causas que nós conhecemos e se você não toma a devida precaução, por exemplo, ele fez a quimioterapia de manhã, à tarde ele pegou um voo de Manaus para São Paulo. Que não dá, né? Que é muito longo. E mesmo as pessoas que não têm trombose têm que se cuidar e ele já sabia do problema dele e ele tinha um diagnóstico de trombose. Nunca poderia ter pego um voo desse. Ou pelo menos ele deveria ter se cuidado. Então ele desenvolveu o quadro de embolia e quando ele chegou aqui em São Paulo o quadro já era crítico. Né? Já não tinha muito o que se fazer. Então a embolia é uma complicação da trombose que tem que estar na cabeça das pessoas quando se faz esse tipo de diagnóstico para evitar. A gente tem aqui um slide para a gente mostrar, o pessoal em casa entender direitinho o que a gente está falando, para as pessoas aqui, ó, terem uma ideia. Aqui é um coágulo que se formou na veia, que tampou o fluxo do sangue. Isso aqui seria uma trombose. Exatamente. A trombose pode acontecer em qualquer veia? Em qualquer veia. Ela é muito mais comum nas veias da perna, né? Então, o normal é ela ocorrer nas veias da perna. Por quê? Porque a veia, as pernas é onde a gente usa com maior frequência e onde o esforço está mais concentrado. Então, a sobrecarga de todo o teu corpo, principalmente naquelas pessoas obesas, está sobre as pernas. Então, é onde mais comumente você vai ter a formação desse coágulo nas válvulas das veias. Então, para a gente evitar uma trombose, se a gente está ou num avião, ou numa situação que você está muito tempo na mesma posição, você tem que andar, tem que se mexer e fazer aqueles exercícios com os pés, né? São quatro cuidados que toda pessoa que vai fazer qualquer voo acima de 4 horas de duração tem que ter. Primeiro deles, usar a meia elástica, que a gente vai conversar aqui. Tomar muito líquido. Por quê? Porque dentro do avião, a umidade relativa da cabine é muito baixa. Pra você ter uma ideia, num dia muito seco em São Paulo, aqueles dias que todo mundo está falando que a garganta está seca e tudo mais, a gente tem uma umidade relativa do ar entre 25% e 30%. Dentro da cabine do avião, ela é de 10%. Nossa Senhora! Então você perde muito líquido sem perceber. Se você não repõe isso bebendo... Desidrata e quem tem a tendência a ter trombose, passa a ter trombose. O sangue espesso coagula. Mas tem gente que ainda toma bebida alcoólica, que aumenta mais ainda esse E é por isso que você vê as grandes companhias cada vez mais e mais tirando a bebida alcoólica de dentro das cabines. Então, não é só porque a pessoa vai beber e vai ficar bêbada e vai dar piti dentro do avião. Não, é por causa do risco da trombose também. E o outro ponto, qual seria? Então, a meia elástica, beber, caminhar durante o voo longo. Então, a orientação que nós damos aos pacientes é de que a cada 2 horas de voo, você levantar e dar uma caminhada mesmo na cabine, não interessa se está atrapalhando, você tem que caminhar. E a quarta é para as pessoas que têm já a história da trombose venosa. Quer dizer, se você já tem um antecedente de trombose, é tomar uma medicação que se chama
coagulante antes de embarcar. Que é importante para a gente não deixar o sangue grosso, né? Exatamente. Mas não é com automedicação, hein? É só não. Pode Depois de consultar um médico. Bom, já falamos da trombose, agora o que é a embolia? O que acontece com esse coágulo para se formar depois uma embolia? Tem a formação desse coágulo e, na verdade, aqui nós estamos vendo uma extensão muito pequenininha. Quer dizer, você pode ter esse coágulo formando na veia, em toda a veia do membro. Tá. Né? Em algumas situações, o que pode acontecer é um pedacinho desse coágulo se desprender. Ou por um movimento brusco, ou por um trauma, alguma coisa. Esse coágulo vai soltar e pela circulação central do nosso organismo vai chegar no pulmão. E daí ele funciona como uma rolha. Tá vendo que ele tem até o desenho parecido com uma rolha. Olha que ele chega no pulmão, ele entope um vaso do aqui, pulmão. Ó. Exatamente. Dá para ver direitinho aqui, né? Exatamente. Então, quando ele entope essa veia, o que acontece? O sangue que deveria estar passando aqui sendo oxigenado, ele não passa. Então a pessoa começa, primeiro sintoma dela, de falta de ar, né? Então ela começa a respirar de uma maneira mais ofegante. E dependendo do tamanho desse coágulo, existe um comprometimento de toda a circulação do organismo. E aí é que entra o risco de vida. Porque falta de oxigenação do cérebro também? Porque o sangue todo, deveria passar aqui e voltar para o teu organismo oxigenado. E não vai conseguir fazer nada disso. Não vai conseguir. Temos uma dúvida de um telespectador, vamos ver qual é a dúvida, do Vinícius de Santo André. No ano passado tive uma trombose após contundir o tornozelo em uma partida de futebol. Viajo muito de avião e gostaria de saber se tem um risco de ter uma embolia pulmonar. Tá. O risco da embolia, ela está relacionada ao tempo de evolução da doença. Tá. Então a gente sabe que até 30 dias depois do episódio da trombose mesmo, o teu risco é grande. Mas depois ela começa a cair uma curva descendente de risco. Por quê? Porque o coágulo se transforma numa cicatriz. E a cicatriz, ela não desprende da veia. Mas não se diz que quem está com trombose tem um ano, mais ou menos, um ano e pouco de risco de morte? Isso é um exagero? É um exagero. Esse é um dos mitos. Porque aí as pessoas ficam apavoradas, falam assim, já tenho trombose, vou ter que ficar um ano e pouco correndo o risco de simplesmente morrer. Não. O grande risco da embolia está dentro dos primeiros 30 dias. Depois disso, esse coágulo se transforma numa cicatriz dentro da veia. O que vai acontecer com essas pessoas é o risco de desenvolver o quadro que nós chamamos de síndrome pós-trombótica. O que é isso? Não tem nada a ver com a embolia, mas tem a ver com como a sua perna vai ficar depois do evento da trombose. Que são aquelas pessoas que a gente vê na rua e que aí sim entram as amizades, os parentes e todo mundo falando, que é aquela perna permanentemente inchada, que tem aquela cor diferente no tornozelo e às vezes até as pessoas chegam até aquelas feridas, as úlceras de estase. Parece que fica até aquecida, né? A mão tá quente mesmo. Né? Porque o sangue chega, quer dizer, mas não retorna. Pela artéria você tá mandando o sangue direitinho, uma hora, o problema é na hora de voltar. E daí você não consegue e aquela perna fica inchada, dura, e ela começa a comprometer outras partes do organismo, incluindo a pele. E aí que a ferida abre. Temos outra dúvida, vamos ver de quem é. Neide, do Rio de Janeiro. Tive bebê há 10 dias e durante a gestação tive muitas varizes. No pós-parto, estou muito inchada, principalmente nas pernas. Há chances de eu desenvolver uma embolia pulmonar? Então, a perna inchada, ela pode ser do próprio pós-operatório, mas se é uma coisa muito diferente do que a gente vê normalmente, o ideal seria ela pesquisar com um ultrassom, ver se não existe a probabilidade de ser uma trombose. Não a embolia. Lembra que a embolia é a complicação. Então, por exemplo, nesse exato momento, eu tenho uma paciente internada, 30 dias de parto de gêmeos. E logo depois do parto, ela desenvolveu o quadro de trombose e de embolia pulmonar. Puxa. Ela veio de uma outra cidade porque a perna dela ficou muito grande e em certos casos existe até o risco de você perder a perna. Sim, porque não tem uma circulação sanguínea. Você compromete tanto a circulação que até a perna começa a entrar em risco. É como se gangrenasse, né? É por aí. Ele tem um nome especial, se chama flegmásia, mas é um caso específico. Gente, essa é uma grande complicação. Isso não quer dizer que você que tem a trombose vai chegar a isso, mas quer dizer que se você tiver, você tem que seguir a orientação médica direitinho. Volta pra gente falar dos tratamentos também, tá, doutor? Obrigada, querida. Voltando ao doutor Francisco Ossi, quer dizer, uma vez que foi diagnosticado uma embolia pulmonar, qual o tratamento mais indicado ou os tratamentos mais indicados, doutor? Então, antigamente o tratamento para embolia pulmonar era um tratamento eminentemente clínico. Você coloca o paciente na UTI,
dá suporte de oxigênio para ele e espera o organismo se reequilibrar. Hoje o que nós temos é a possibilidade de dissolver esses coágulos com certas medicações. Então, de 10 anos para cá, o que se desenvolveu muito foi a técnica que, para as pessoas entenderem, são as mesmas técnicas que nós usamos para o coração. Então, quando a pessoa infarta, quando a pessoa tem um problema cardíaco, aqueles catéteres, aqueles balões e tudo mais, basicamente você pode usar em qualquer situação, em qualquer parte do organismo. Na embolia pulmonar, você pode trazer um catéter até a origem dessas artérias e infundir, jogar essa droga que dissolve o coágulo. Mas é como se fosse um detergente? Olha, você pode chamar ele como um detergente, porque ele realmente dissolve totalmente, de você não conseguir identificar mais nenhum sinal da presença do coágulo ali. Pequenininho que fica? Ele dissolve mesmo, ele devolve o formato líquido do sangue. Mas quem já teve um problema como esse, tem uma certa tendência ou pode ter uma facilidade de ter de novo? Então, a cada vez que você tem um evento de trombose, você aumenta o risco de ter um novo. Então, eles são somatórios, né? Então, cada vez que você tem um evento de embolia pulmonar, lógico que se você tratar na fase aguda e dissolver esse coágulo, o teu organismo praticamente volta à situação normal, né? Mas não que você não tenha um risco de ter um novo evento. Né? Por quê? Porque existem situações em que o teu sangue tem uma alteração que te predispõe a desenvolver o quadro de trombose. Tipo, que doença? Então, é uma alteração que nós chamamos de trombofilia. Porque o que acontece? O teu sangue, ele tem uma série de componentes. E esses componentes, eles estão agindo todo dia, o tempo todo, em você agora, para evitar que ou você sangre, então qualquer batidinha que você der, sangrar ou formar um coágulo. Então nós vivemos num equilíbrio. Certas pessoas têm essa alteração no sangue que deixam ela com uma tendência maior de ter trombose. A gente chama de trombofilia. Quem é que cuida disso? O hematologista. Né? Então são duas especialidades que trabalham muito juntas exatamente na condução desse tipo de paciente. Se você tem essa alteração, o ideal é você já se antecipar e tomar certas medicações que evitam a formação dos coágulos. Mas podem trazer alguns efeitos colaterais? Você fica com uma tendência a sangrar. Quer dizer, qualquer corte, qualquer cirurgia que você tenha que fazer, de emergência, né? Existem orientações para que essa pessoa se cuide, né? Mas eu acho que, na realidade, um sangramentozinho maior, né, um pouquinho mais longo, quando você compara com a situação da embolia pulmonar... É pesar, ônus e bônus, né? Isso, riscos e benefícios. A gente tem umas imagens aqui da cirurgia para você em casa ver como é feito, ó. Então aqui... Aqui é o catéter que eu estava te falando, né? O catéter que se usa tanto no coração como na periferia. Aqui um coágulo em que a gente está injetando a droga, né? Depois que ele amoleceu, esse catéter ele vai aspirar os coágulos. Ele suga? Ele aspira, é como se fosse um aspirador. Eu achei que deixasse lá. Você pode ou deixar... Porque o que acontece? Quando você injeta o contraste veia a veia, esse coágulo já pode ter dissolvido completamente. Não existe a necessidade da aspiração. Eventualmente, como os coágulos são muito grandes, um volume muito grande, você precisa limpar a veia com esse tipo de... Mas é o mesmo catéter, na mesma hora. Tudo igual. Tudo no mesmo instante. Você libera a circulação e tira esse paciente de uma situação de risco muito grande. Você começou dizendo, doutor Francisco, que se a gente vai fazer um voo, uma viagem com mais de 4 horas, a gente tem que usar meias elásticas. Isso. Acho que 0,01% da população faz isso, né? Acho que 0,0001% da população. Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que... Nunca tive. Eu acho que eu só uso a meia nos voos de longa duração, né? O que mudou? Porque a meia elástica, ela tem um estigma. Ah, é aquela meia elástica que a minha avó usava, que tem a cor da perna da vovó, e ela é quente, e ela esquenta, e a minha perna coça. Que eu tô vendo. Então, o que a gente tem de bom para trazer hoje a respeito disso? Eu acho que é importante no teu programa a gente já começar a passar para as pessoas as novidades. Por quê? Porque a tecnologia da meia elástica mudou muito, tanto que a gente está vendo aqui diversos tipos diferentes. E interessante que no pé a gente percebe que ela tem uma compressão maior. Isso. E depois vai subindo e vai ficando um pouco mais leve. Ela vai ficando mais leve. Né? É a tal da compressão progressiva. Por quê? Porque na perna, quando você está em pé,
a pressão maior é no pé, então onde você precisa comprimir mais. Na coxa, já é metade do teu corpo, você precisa de menos, né? Então existe já uma graduação. Tá. Então, a meia elástica para uso diário, tanto serve para aquelas pessoas que têm varizes, então a gente foge um pouquinho do assunto trombose e embolia. As pessoas que têm varizes e que têm queixa na perna, que a perna incha, que a perna pesa, que a perna, né, esquenta, a meia elástica para essas pessoas é o ideal, uso diário. Existem meias hoje que são feitas daquele material tactel, que são aquelas blusas de ginástica, aquelas calças de ginástica, que essa sim todo mundo conhece, né? Que esquenta menos, né? E incomoda menos. Mas é uma questão de hábito também. Não, e outra... Você sabe que você tem que usar para a sua saúde, gente? Pelo amor de Deus. E outra, o que eu peço para as pessoas fazerem? Compare. Compare a tua perna quando você não usa a meia e quando você usa no final do dia, como é que a tua perna chega? Pois é. Né? Essa aqui já é bem diferente. Essa é de esporte. Então já é uma meia elástica para quem vai praticar esporte. Então a pessoa que faz corrida e que tem problema de circulação, o que acontece? A meia, ela compensa no exercício a circulação deficiente. Então você usa durante a corrida, durante a academia de ginástica e tudo, e tira logo depois. E ela acaba ajudando a retornar o sangue. Exatamente. Então já existem essas... Essa aqui também é? Essa é uma meia elástica que ela é impregnada de prata. Você está vendo a cor dela? E o que a prata faz? Ela ajuda na cicatrização daquelas feridas. Então ela é um componente do tratamento das pessoas que têm úlcera. Então você vê que vão aparecendo... É muito complexo, né? As pessoas acham que é só uma meia, né? Não, pois é, e a meia da vovó. E não é mais. Existem meias que você, por exemplo, para as mulheres, né, que se preocupam com isso, hoje, essa cor, que é a cor da vovozinha, já não é mais a única cor. Existem diversas cores, existem, sim, uma gama enorme de cores, e até acabamentos com renda. Quer dizer, a meia hoje, ela se parece muito mais com as meias que vocês usam, né, do que a da vovozinha. Eu só falo para as pessoas, assim, para os homens tomarem cuidado na hora de comprar, para não comprar que tem a rendinha. Senão vai ficar meio esquisito. Senão não vai ficar bom. É verdade. Agora, usar por quanto tempo essa meia? Porque as pessoas falam assim, tá bom, eu vou usar a meia, mas eu uso todos os dias, da hora que eu levanto, da hora que eu vou dormir ou não? O que eu falo para as minhas pacientes é o seguinte, você usar naqueles momentos em que você você está exposta à sobrecarga. Então, tipo uma corrida, uma atividade física ou... Por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma professora que trabalha meio período. Então ela vai usar a meia elástica naquele meio período que ela vai ficar em pé na frente da lousa, forçando a perna dela. Chegou em casa, a coisa tranquilizou, pode tirar a meia. Não precisa ficar o dia inteiro como a gente falava, né? O mais importante de tudo é você ter a orientação de não dormir com a meia, porque daí é ruim. Aí é complicado, porque ela pode fazer garrote na tua perna sem você perceber. Porque acaba inchando, sei lá, vamos dizer que você pode acordar com a perna mais inchada do que no dia anterior. Muita gente reclama da dificuldade de se colocar essa meia. O talco ajuda na hora de colocar ou também Não, então, e outra coisa que existe também, essas meias agora, elas já vêm com um vestidor, vamos chamar assim, que é feito com o material de paraquedas. Ah, é? Tá vendo? É muita tecnologia. Esse material de paraquedas, ele desliza muito. Então você veste e puxa, ele vem facinho. Minha mãe operou uns anos atrás de varizes, é um terror pra gente pôr aquela meia nela. Mas tem tudo isso daí de novidade. 10, 11 anos, já mudou muita coisa, Mudou muito. Temos outras dúvidas, vamos ver? A próxima de quem é? Olha lá. Se quiser mandar perguntas, pode, mulheres@tvgazeta.com.br. Caroline aqui de São Paulo. Por ter tido embolia pulmonar há alguns anos após uma cirurgia, a operação no quadril que meu pai precisa fazer hoje está sendo considerada de alto risco. Isso é verdade? Porque depende muito da reserva pulmonar que o pai dela ficou depois da embolia. Porque o que acontece? A embolia, comprometimento pulmonar e o que ficou, né? Então, ele foi tratado e estabilizou numa situação que pode ser boa e ideal para o repouso, para uma caminhada, né? Para subir e descer uma escada, mas não para uma situação de uma cirurgia grande
como é a cirurgia do quadril. E quanto mais tempo na mesa cirúrgica, mais risco maior o risco. Né? Para você ter uma ideia, já que ela colocou a cirurgia do quadril, que nós todos conhecemos, e os ortopedistas sabem disso e cuidam disto, é a cirurgia com o maior risco de desenvolver trombose venosa de todas as cirurgias que existem. Mas pelo tempo que você fica na mesa? Por causa do tamanho do trauma. Que é muito maior. É muito grande, quer dizer, é uma cirurgia muito grande mesmo. E 50% dos pacientes desenvolvem algum quadro de trombose ou embolia pulmonar. Mas o pai dela poderia tomar algum medicamento para ajudar, para evitar? Né? Pode, ele pode tomar um anticoagulante, mas assim, o anticoagulante durante a cirurgia, ele não pode, porque daí sangra. Não pode sangrar mais, né? Não tomando anticoagulante, ele tem um risco maior de uma nova embolia. E daí, se ele já está numa situação limite, delicada, uma nova embolia pode ser fatal. Então é bom vocês seguirem a orientação direitinho do seu médico, viu? Vamos mostrar outra dúvida de quem é? Célia de Osasco. Tive trombose na gestação. Hoje meu bebê está com 1 ano e 4 meses. Corro o risco de desenvolver novamente mesmo estando grávida? Sim. Porque o que acontece? Você teve uma trombose, naquela veia que ficou a cicatriz, ela já é um local de maior risco. Né? Isso, a tua veia não é normal ali. Então é um local onde novo coágulo pode se formar. A outra coisa é que depois, sem estar grávida, né? Sem estar grávida. Eu não sei se ela fez a pesquisa daquelas alterações do sangue que nós falamos. Então, não interessa muito ter ou não ter a trombose para as pessoas que têm essa alteração no sangue. Ela tem um risco aumentado em qualquer fase. Exatamente. Mas e por quê? Esse já é o segundo caso de pergunta na gravidez que teve trombose. O que acontece na gravidez que pode desenvolver uma trombose? Existem duas coisas importantes durante a gravidez. A primeira são todas as alterações hormonais que a mulher passa neste período. Que não são poucas. Que não são poucas. Outra coisa, ela retém muito líquido por conta da gravidez. Então, aquele ganho de peso não é só o bebê crescendo dentro do útero. São as alterações hormonais próprias da gestação e que aumentam a retenção de líquido. E a segunda é exatamente o útero crescendo. Quer dizer, o útero ele não cresce só para fora da barriga. Ele cresce lá para trás e lá atrás é onde você tem as grandes veias. E esse útero pode comprimir a veia contra a coluna. Mas aí uma mulher que está grávida com excesso de peso... tem um risco ainda maior. Né? E por que a gente fala para a mulher usar meia elástica durante a gravidez? Não é para ficar com a perna fininha. É exatamente para diminuir a retenção de líquido, melhorar a circulação que passa nessa região comprimida e diminuir a probabilidade de uma trombose. Mas mesmo assim, a gente tem muita trombose. São duas situações muito comuns. Pós-parto e pós-cirurgia ortopédica. Nós temos muito paciente com trombose venosa pós-parto. Essa paciente que está internada é pós-parto de gêmeos e hoje mesmo eu já atendi uma outra paciente pós-parto de gêmeos. E os gêmeos, eles vêm junto com os tratamentos que se fazem para engravidar hoje, né? É verdade. Então, cada vez mais a gente vê mulheres que tinham dificuldade de engravidar, que engravidaram, tudo é ótimo, muito legal. Mas os hormônios que se... E você precisa se proteger. É verdade. Né? Não se pensa na trombose nessa hora. Se pensa mais em, eu quero engravidar e essa é a única forma que eu tenho, então vamos lá e pronto. E não vamos pensar em todos os riscos que isso pode trazer. E eu acho que a barriga fica tão grande que ela não vê a perna, né? Então ela não presta atenção no que está acontecendo. Você não consegue sentar direito? Não consegue sentar, não se preocupa com isso. Levantar. O foco é outro, né? Pior é que é verdade. Por que algumas pessoas de mais idade têm mais frequência de trombose e embolia pulmonar? As veias e artérias ficam mais prejudicadas? Por causa da incidência de varizes, né? E hoje, eu acabei de voltar de um congresso em que foi apresentado um trabalho que mostrava a relação das doenças arteriais e do coração com a frequência de trombose. Então, à medida que a pessoa vai envelhecendo e o coraçãozinho já não bomba do jeito que deveria. E as arterinhas já têm todas aquelas plaquinhas e tudo mais, dificultando a circulação, a tendência de ter trombose aumenta. Puxa vida, temos outras dúvidas. Vamos ver a próxima delas, da Rúbia. A minha mãe faleceu de embolia pulmonar, pois tinha problemas pulmonares desde a infância. Existe a possibilidade de eu ter trombose ou embolia pulmonar? Faço uso de anticoncepcional e tenho muitos vasinhos nas pernas. São duas coisas completamente separadas, né? Então, uma coisa é a sua mãe,
que teve o problema de trombose e morreu de embolia pulmonar, e a gente não sabe exatamente quais são as causas, né? E o seu caso específico. Aonde as coisas se encontram é na parte do tipo sanguíneo. Então, hoje a gente sabe que o tipo sanguíneo, e isso sim é passado geneticamente, aumenta ou diminui o risco. Então, a gente sabe, por exemplo, que o tipo sanguíneo A positivo tem uma tendência maior de trombose e de embolia pulmonar. Né? É sobre a densidade desse Os componentes do sangue. Então, no paciente, nas pessoas que têm o tipo sanguíneo A positivo, a quantidade desses componentes varia de uma maneira diferente dos outros tipos sanguíneos. Né? Agora, eu não diria que existe um risco seu de ter embolia e ter com o fato da mãe ter. Mas hereditariedade com trombose conta bastante, quer dizer, ou só em relação ao tipo sanguíneo? Não existe uma coligação? Aonde que você encontra a passagem da hereditariedade? No fato de você desenvolver varizes ou não, né? Doenças pulmonares, então pode ser que a família tenha uma história de doença pulmonar, asma, todas aquelas alterações do parênquima pulmonar que também podem ser passadas, né? E do tipo sanguíneo. Vamos para mais uma dúvida? Vamos ver de quem que é agora. Olha, Camila, minha mãe teve trombose há 12 anos e sempre que ela vai para o litoral, a perna dela incha. Por que isso acontece? É a síndrome pós-trombótica. Então, o que acontece? Ela teve a trombose, esse coágulo não foi devidamente retirado ou o organismo não reagiu de uma maneira ideal e aquela veia, que é uma veia importante, ficou entupida. Então, todo o sangue que chega na perna tem uma dificuldade natural de retornar. Na praia, o que acontece? Calor, né? O sol, a posição sentada há mais tempo na praia. Então, tende a inchar mais na perna. Tende a inchar mais. Fora as caipirinhas e tudo mais. Que aí piora a situação. Desidrata, e aí já viu que a gente já falou sobre isso. Mais uma dúvida, vamos ver de quem é? Ó, Joyce aqui de São Paulo. Quem tem diabetes corre mais risco de ter embolia pulmonar? Por conta daquilo que a gente estava comentando das doenças arteriais. Então, qual é o grande problema do diabetes? Ela é uma doença que a gente chama de cupim do corpo humano. Porque você tem diabetes, ele vai te comendo por dentro e às vezes você nem percebe. Não sente alteração nenhuma. Né? E o grande problema do diabetes é o mal que a doença faz para a parede das artérias. Então você vai desenvolver de uma maneira mais intensa e de uma maneira mais rápida todos os quadros de doença arterial, que daí sim aumentam a probabilidade de uma trombose. E nesses casos, na verdade, a gente também tem que considerar a probabilidade de uma trombose arterial. Porque o coágulo ele não forma só na veia. Na artéria também. Ele pode formar na artéria também, né? Então, para essas pessoas, diabéticos e hipertensos, existe o grande risco da trombose do lado arterial. Que a complicação é ainda pior? É sim, porque aí você não só corta o fluxo de sangue, mas você corta o sangue que está levando oxigênio. Então, aqueles casos de gangrena, de amputação da perna... Vem justamente disso. Vem disso daí. Você vê isso mais no hipertenso e no diabético, onde você tem a maior incidência de membros amputados e complicações por causa da trombose. Não dá para brincar, não. Não, de jeito nenhum. Vamos ver mais uma dúvida? Vamos ver qual que é. Maria Sofia de São Paulo. Sinto dores e inchaço nas pernas e pés, principalmente quando está calor. Posso ter trombose ou, consequentemente, embolia pulmonar? Eu acho que está forçando um pouquinho, mas... Se incha, é sinal que algo não está bem, né? Eu acho que o primeiro passo aí é investigar como é que esses vasos estão funcionando. Então, existe um examezinho muito simples, que é o ultrassom Doppler, que é um exame não invasivo, ninguém vai injetar nada, ninguém vai cutucar nem nada, é um ultrassom onde você mapeia as principais veias da tua perna. Principalmente quem tem varizes, a gente consegue ouvir se o sangue está passando direito ou não, né? Então esse exame, ele dá números, ele dá informação para nós de uma maneira muito importante para dizer como é que esse sistema está funcionando. Então esse inchaço, ele pode sim ter relação com um problema da circulação ou não. Pode ser simplesmente por causa do calor e a perna inchar por uma retenção de líquido natural. Mas tem que averiguar, investigar. Tem que fazer esse exame. Tem que fazer esse exame. Se não vai investigar, vai ficar difícil de saber. Aí não dá. Vamos ver mais uma pergunta. Graça.
Meu irmão de 50 anos levantou certo dia com a sensação de estar com 2 paralelepípedos nos pés. Ele reclamou um pouco antes de ter um infarto fulminante. Isso pode ter sido uma embolia pulmonar? Pouco provável, né? Não, né? Não, acho que a relação da queixa dele tinha mais a ver com o quadro de descarga neuronal do infarto mesmo, do que com o problema de embolia. O infarto e a embolia têm sintomas que às vezes se sobrepõem, mas não essa parte da perna. Não que a embolia cause um infarto, né? Não, nada a ver. Nada a ver, são duas doenças distintas. Distintas. E a gente sabe que as pessoas acabam confundindo muitas coisas. Quando se fala em artérias e veias, as pessoas pensam, então tá bom, uma coisa sempre ligada com a outra, um infarto, um AVC, ou então uma embolia pode ser causada pelo mesmo problema. A não ser que seja hipertensão, problemas cardíacos, problemas paralelos, né? Paralelos. Porque assim, você considera o teu organismo como um todo. Sim. Né? Então o diabetes, né? O diabetes, ela não é uma doença que vai agir só sobre um sistema, só sobre uma parte do teu organismo. Ela age no todo, então ela vai agir sobre as artérias, sobre as veias, sobre os nervos, sobre a pele, sobre os músculos, sobre o coração, grande, rins. Né? Então, cada uma dessas partes do teu corpo vai mostrar alguma coisa diferente para o médico e para o próprio paciente, do ponto de vista de sintomas, de queixas e tudo mais. O grande serviço do médico é juntar tudo isso daí num diagnóstico só e tratar. Olha, para a gente encerrar, tem uma pergunta que vai servir de resposta para muita gente. Tem muita gente perguntando a mesma coisa. Eu tive embolia pulmonar há 2 anos, posso tomar pílula anticoncepcional normalmente? E aí eu complemento. Pílula anticoncepcional aliada à mulher que já tem uma tendência à trombose e embolia e ainda é fumante, pode Nossa, se tomar? Essa... que mais? Essa nunca, né? Que mais você quer? Essa não pode nem passar perto da pílula, né? Olha, a pílula anticoncepcional, qual é o problema dela? É a relação do hormônio na composição do sangue. Então, quando eu falo daquela alteração do sangue que se chama trombofilia, e quem realmente estuda isso, diagnostica e orienta é o hematologista, esse tipo de dúvida tem que ser tirado depois de uma avaliação desse especialista. Por quê? Porque ele vai dosar todos esses componentes do sangue. Vai ter certeza de como está esse sangue, né? A gente teve um problema recente de um tipo de anticoncepcional que chegou até a ser retirado do mercado por causa da incidência de trombose venosa, né? Por quê? Porque existe essa relação direta, sim. Você está dando um hormônio para a pessoa. E esse hormônio, ele tem ações nas diversas partes do organismo. Não é só o fato de ser anticoncepcional. Esse é um benefício, né? Mas tem as outras coisas, né? Então, poder ou não usar o anticoncepcional está relacionado a uma avaliação que te diga, não, você não tem nenhuma alteração que aumente o risco de um evento trombótico. Mas mesmo mulher que só usa anticoncepcional e é fumante, já passa ali a ter um risco sério. Se tem algum caso na família de complicações, aí não é uma russa, né? Não é uma boa ideia. A gente sabe que o uso puro e simples do anticoncepcional, na população em geral, ele aumenta em 5 vezes a chance de você ter uma trombose. Quando você adiciona o fumo, você tem aumento de 15 vezes a chance de ter uma trombose. Se você tem uma história anterior, você aumenta 55 vezes a chance de ter uma nova trombose. E a gente sabe que hoje em dia tem uma grande variedade de pílulas, por isso é bom você conversar também com o seu médico, com o seu ginecologista, para ele te orientar sobre a melhor, de acordo com a sua necessidade, idade e tudo mais, né? Doutor Francisco Ossi, que é cirurgião vascular, claro que volta mais vezes, quer sugerir um tema? Aproveite, mande pra gente. mulheres@tvgazeta.com.br. Querendo contato do doutor Francisco Ossi, acesse esse site, tem umas informações muito legais lá, www.trombosevenosa.com.br, trombosevenosa.com.br, tem artigos bem para o público entender certinho, né, doutor? Bem coloquial, assim, para as pessoas lerem e não terem nenhuma dificuldade. Obrigada mais uma vez, viu? Sucesso para você, bom trabalho. Vocês também, obrigada. Obrigado.